imagine, mas que já tinha toda a Torá na cabeça, que já tinha todo o conhecimento da palavra de Deus consigo, porque o menino judeu aos 12 anos, ele já conhecia todos os 150 salmos. Imagine se hoje a gente pudesse educar os filhos, como diz lá em Deuteronômio, no caminho que deve andar, ensinando de fato a não só aprender, mas observar e viver esta palavra, que é tudo na vida de um crente. Hoje a gente vê uma geração que nem sequer agradece a Deus pela refeição que tem. Senta na mesa e já vai comendo o que tem e querendo logo levantar, porque não importa quem está sentado, se é alguém que merece o respeito, a reverência de estar, dessa sua permanência por estar ali, e reconhecer que essa não é só uma questão de educação, mas é uma questão de valor, sobretudo. E a gente está perdendo isso está se perdendo no tempo, infelizmente. Algumas famílias ainda consideram isso uma prática normal, comum, necessária, eficaz, e não abre mão disso. Lá em casa a gente não abre mão. O nosso filho, quando levava os amigos para lá, teve uma vez que um disse assim: Lucas, a gente vai lá para a tua casa, mas é um sermão que a gente ouve, né? Porque a tua mãe, quando ela começa a falar de Jesus, mas por que está incomodando? Meus irmãos, se está incomodando, a palavra de Deus causa um comichão. Então, se está incomodando, é porque a pessoa está sentindo que essa palavra faz efeito na sua vida. E eles não deixaram de ir não, viu? Eles continuaram indo. Então, a gente precisa inculcar na cabeça, colocar no coração do outro, que essa palavra ela é boa e eficaz. E a gente precisa meditá-la dia após dia. Viver algumas práticas na vida do cristão é fundamental para que a maneira como ele olha o outro que está ao seu lado cause uma necessidade de transmitir a sua experiência e a sua vida para enriquecer a vida do outro. Quando eu digo, por exemplo, teve uma vez que a gente foi na casa de uma pessoa que não era crente, e aí na hora da refeição, um olhou para o outro, eu olhei para ela, ela olhou para mim, e aí a gente perguntou para a família que estava ali nos acolhendo: a gente pode fazer uma oração de agradecimento a Deus por essa refeição? E aí ficaram assim, mas disseram: pode sim, claro, pode. E a gente fez a oração, e eles ficaram tranquilos, serenos. Talvez isso nunca tivesse acontecido ali naquela casa, mas depois daquele dia, é bem provável que eles tivessem isso como uma prática normal, começasse a colocar isso como uma prática na sua vida. É isso que Deus quer. Não precisa você avançar no espaço do outro, invadir o lugar do outro, querer forçar o outro a ser como você é. Mas peça permissão para entrar na intimidade do outro e falar e comunicar esse Deus, esse Jesus amoroso, que só vai trazer coisas boas para a vida dela. E a gente precisa fazer isso. Jesus também, meus irmãos, frequentavam as sinagogas. A sinagoga era um lugar de encontro de todo judeu. E era um lugar em que o judeu precisava estar para ouvir os ensinamentos, para ouvir aqueles que tinham o conhecimento, que sabiam e orientavam e conduziam aquele povo sobre a base de uma orientação, sobretudo do Antigo Testamento, que era
o que movia a vida do povo no tempo de Jesus. E estando ali na sinagoga, como em algumas outras que ele já estivera, ele ensina. O texto começa dizendo que ele ensinava em uma das sinagogas no sábado. Lembrem-se que Jesus é reconhecido muitas vezes, principalmente pelos seus discípulos, como rabi, como mestre, aquele que ensina, aquele que está o tempo todo edificando, construindo, alicerçando pessoas com a palavra de Deus. A sinagoga é um lugar onde as pessoas vão aprender. E Jesus, como um judeu, como um rabino, ensinava na sinagoga. Mas em toda a sinagoga tinha alguém que era responsável, tinha alguém que cuidava, que zelava, que organizava, talvez até mesmo que selecionava pessoas que estivessem ali a ensinar. E quando Jesus está ensinando, ele interrompe esse processo de ensino. O texto não diz em que momento desta sua prática de mestre aquela mulher é vista. O texto diz que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E era justamente no momento em que Jesus estava ensinando. E podemos perceber nesse contexto que aquela mulher já era uma frequentadora daquela sinagoga. Não era a primeira vez que ela estava naquele lugar. E eis que ali ela estava, e tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos. Ela estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. O verso 11 termina assim: identifica essa mulher, uma mulher enferma, curvada há 18 anos, que não conseguia se endireitar. Vocês já viram uma pessoa encurvada? A dificuldade que essa pessoa tem para levantar os olhos, as vistas. Deixa eu fazer só configurar aqui uma imagem em relação a isso. Imagine que alguém esteja aqui à minha frente e eu esteja encurvado. O esforço que eu vou fazer é semelhante àquele que aquela mulher certamente fez estando na presença de Jesus. Assim, ela olhou assim. Ela não poderia olhar em uma posição vertical. Não tem condição, meus irmãos. Se vocês encontrarem uma pessoa encurvada, uma pessoa que tenha essa deformação na coluna, na cervical, ela não vai conseguir te olhar em uma posição vertical. Não vai fazer isso, porque a coluna não permite. E então aquela mulher estava ali, naquela posição, e de modo algum poderia endireitar-se. Jesus disse que aquela mulher era acometida de uma enfermidade, e essa enfermidade era resultado de um espírito. Alguém poderia dizer assim: mas espera aí, a mulher sofria de um problema de coluna,
poderia ter procurado um especialista para tratar dessa coluna dela. Isso se na época tivesse ortopedista, né, alguém especializado nesse campo. Meus irmãos, Jesus, ele é muito preciso quando ele traz essa identificação, apontando para os males que afetam a realidade do corpo, a nossa estrutura corporal, e que é resultado de um espírito, e considera isso como um dano, não só do corpo, do estado físico do indivíduo, mas também do seu estado espiritual. Porque quando ele, por exemplo, tem um encontro com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ele não vai dizer que aquela mulher estava endemoniada porque tinha um fluxo de sangue. Ele entendeu que aquela condição, a condição daquela mulher, aquele mal que ela trazia há 12 anos, era algo proveniente de um estado orgânico natural. Mas ele, como médico dos médicos, foi quem a curou. Porque o texto diz que aquela mulher tinha gasto muito com especialistas. Essa daqui não foi procurar ninguém. O texto não diz que ela saiu em busca de alguém que a endireitasse, que fizesse com que a sua coluna ficasse ereta, que ela ficasse reta. Diz que ela estava enferma por conta de um espírito. E a gente precisa entender que há sim espíritos que causam a enfermidade do corpo. E como há? E aqui nós temos a primeira coisa que vai provocar essa relação de ordem presencial, afetiva, que gera a necessidade de um encontro, que é o fato de que Jesus a viu. Jesus viu aquela mulher. Se aquela sinagoga estava cheia, certamente Jesus viu aquela mulher em meio a tantas pessoas ali presentes. E viu aquela mulher até mesmo em uma condição que talvez não pudesse ser vista, porque ela estava encurvada. Não é que ele fez assim e disse: "Oi, você aí que está encurvada". Não, ele viu, porque aquilo que o Senhor sente em relação à realidade humana, chega até ele, não pelas suas condições físicas, materiais, carnais, mas pela manifestação plena do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele vê o que nós não vemos, por isso que ele alcança o que nós não alcançamos, não temos condição nenhuma. Quando aquela mulher tocou nas suas vestes e ele disse: "Quem me tocou?", os discípulos disseram: "Mas Senhor, que é isso? Uma multidão dessa te comprimindo, te apertando, e o Senhor pergunta: quem foi que me tocou?" Ele disse: porque eu sei que de mim saiu virtudes. É isso, meus irmãos. Quando ele vê porque os seus olhos são olhos espirituais. E a gente precisa aprender com o Senhor a olhar e enxergar com olhos espirituais. A gente é tão carnal que às vezes a gente cega os olhos espirituais, né? Mas o Senhor viu aquela mulher e, vendo-a, chamou. O primeiro ato foi ver, o segundo foi chamar.
Ele poderia de lá mesmo dizer: olha, mulher, você que está aí. Alguns até fazem isso, né? Eu estou vendo que alguém aí no meio está passando. Jesus não precisa disso. Jesus chama a si. O que é que ele diz? Vinde a mim, vocês que estão oprimidos. Está sofrendo? Está chorando? Está angustiado? Está triste? Vem. É isso que ele faz. Vem a mim. Quantos não foram? E foram em circunstâncias muito diferentes, muito particulares. Um teve que descer pelo telhado, o outro foi levado pelo amigo. Mas é preciso ir ao encontro do Senhor. E a gente viu hoje de manhã, quando ele chama os discípulos, que uns ele chama, e aqueles que chamam também chamam a outros. É assim que Deus faz. Isso vai se tornando uma prática que gera comunhão. Chamou a si e disse-lhe: mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. Não precisou dizer nada para ela além disso. Olha, é o seguinte, vem aqui, fica aqui na frente, olha aí para todo mundo aí na sinagoga, está todo mundo vendo esta mulher está encurvada já há 18 anos, ele já sabia disso. E agora eu vou fazer aqui um milagre e ela vai ficar curada. Não. Jesus diz para aquela mulher, olha para ela, e ela certamente olhou assim para o Senhor e disse para ela: você está livre da sua enfermidade. Livre da enfermidade aqui, meus irmãos, é estar livre de um poder maligno, é estar livre daquele que estava oprimindo a sua vida. A liberdade aqui é liberdade plena. Lembrem-se que eu já falei aqui que quando o Senhor cura, Ele salva. E Ele faz isso porque Ele coloca aquele que Ele cura na presença do Pai. E essa é a missão do Senhor quando veio ao mundo, para que Ele resgatasse todos quantos o Pai tinha colocado diante dele. E Ele coloca aquela mulher ali e diz: você está livre dessa enfermidade. Agora ela pode estar em uma posição ereta e olhar diretamente para o seu Senhor, olhar para Jesus com alegria, com felicidade. Mas sempre tem uma situação que precisa ser considerada nesse contexto. Mas antes que isso aconteça, Jesus impõe as mãos e ela fica pronta para contemplar ao Senhor e glorificar a Deus. Meus irmãos, se a gente observar em outras passagens, onde Jesus realiza a cura, uma condição que recai sobre aquele que recebe a graça, que é curado, é de imediatamente reconhecer a grandeza de Deus na sua vida e saber que o que Deus fez na sua vida, ninguém mais podia fazer. E isso é motivo de louvor, de honra e de glória ao Senhor. E esta mulher também, como uma agraciada, como alguém que recebeu a graça de Deus, vai glorificar a Ele, vai dizer: eu te agradeço, Senhor, que bom que hoje eu estou aqui e encontrei o Senhor que endireitou a minha coluna, que me deu de novo essa sensação, porque ela estava assim há 18 anos, ela não nasceu assim, meus irmãos.
Então ela pôde viver esta alegria de dizer: eu estou aqui olhando para o Senhor e vivendo isso com a satisfação de quem louva, de quem agradece, de quem é grato. Mas aí alguém se levanta, aquele que está ali organizando a sinagoga, que está responsável por aquele local, e diz assim: sabemos que temos 6 dias em que o homem deve trabalhar. Nesses dias, podeis vir para seres curados. Olha só, esse judeu legalista, que segue o rigor da lei judaica, ele está dizendo: o que este homem fez não deveria ter feito. Está errado, segundo a lei judaica. Mas agora está feito, e o judeu não pode desfazer. Nenhum homem desfaz daquilo que Deus faz. O que Deus faz, está feito. O que ele faz aqui é contestar uma prática que revela e manifesta a justiça divina. Porque dá àquela pessoa, como vai dar ao cego, ao coxo, ao aleijado, aquele que não é reconhecido pela sociedade, a dignidade de estar no meio dos outros e poder viver uma vida social, política, religiosa, qualquer que seja, com dignidade. Mas aí, este homem vai dizer que num dia de sábado não se pode fazer nada. E é claro que Jesus não ia deixar que isso passasse em branco. Ele não falou diretamente com Jesus, ele falou a todos. Mas quem curou foi Jesus. Quem realizou o ato foi ele, foi Jesus. E ele fez isso na presença de todos, para que não houvesse nenhuma dúvida em relação à sua divindade, o seu poder. E então o Senhor diz para aquele homem, e aqueles, porque certamente eram mais de um, geralmente eram alguns que cuidavam da sinagoga: hipócritas, no sábado não solta da manjedoura cada um de vocês o boi, jumento, e não leva para beber água? Não faz isso comumente? Como uma coisa normal? Ah, o animal está com sede, vai deixar o animal morrer de sede? Não. O animal caiu no buraco, vai deixar morrer o animal que caiu no buraco? Não. Alguns comentaristas dizem que os judeus prezavam muito pela sua condição econômica. Então não queria ter prejuízo com nada, mesmo que fosse num sábado. Não teria como fazer qualquer tipo de sacrifício para preservar a legalidade. Deixar o animal morrer porque é sábado é um prejuízo muito grande. Uma vez fizeram um comentário, que eu não sei se é verdade, mas alguém comentou, que uma pessoa fez um empréstimo a uma outra, e ela sabia que a outra era observadora do sábado.
e combinou de pagar o dinheiro que devia no sábado. E disse: olha, eu vou te pagar, agora eu só posso te pagar no sábado. E aí? Você pode ir lá buscar o dinheiro? E a pessoa disse: posso sim, claro que posso. Talvez a pessoa tenha feito isso com a maldade e até mesmo com a intenção de ridicularizar a outra na sua prática legalista. Porque imediatamente a pessoa disse: por que para receber dinheiro vocês podem no sábado? E para fazer outra coisa vocês não podem? É claro, meus irmãos, que a gente não vai colocar aqui nenhum ato de julgamento em relação a essas práticas, mas quer dizer que aquilo que o Senhor faz em relação à vida das pessoas, independente se é no sábado, na sexta, na segunda, no domingo, faz considerando a glória de Deus, faz considerando o amor de Deus, faz considerando a justiça de Deus. Jesus vai dizer, de uma forma clara e objetiva, que não veio de modo algum para abolir a lei, mas para cumpri-la. E como um bom judeu, ele vai fazer isso. Mas não vai se subjugar a ela. Não vai se submeter às exigências de grupos que se organizam e se definem a partir de interesses que não são só interesses religiosos, mas também políticos e econômicos. A hipocrisia está estampada na cara desse povo. E aí ele interpela aqueles que são conhecedores da palavra. E não devia esta mulher, olhe só, e não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, eles eram, e aquela mulher não era? Porque estava encurvada? A qual há 18 anos Satanás havia prendido, ser solta desta prisão no dia do sábado? Devia esperar para o dia seguinte? Devia agendar, como se faz hoje, no SUS? Vamos agendar para resolver esse problema aí? Daqui a 60 dias você volta para ver se tem vaga? O Senhor resolve é na hora, meus irmãos. Porque se ali aqueles judeus estavam afirmando a primazia de filhos de Abraão, e eles sabiam que eles tinham isso como cumpridores da lei, e muitas vezes essa expressão aparece, né, para poder dizer o quanto eles são descendentes de Abraão. Jesus vai imediatamente colocá-los diante da responsabilidade de acolher aqueles que são excluídos, embora sejam também filhos de Abraão, mas que não estão vivendo e gozando dos mesmos privilégios dos filhos de Abraão. Lá em Gênesis 17, de 6 a 9, mais ou menos, vamos olhar lá. A gente tem algumas indicações daquilo que Jesus cita, quando ele diz lá: e eu te farei extremamente fértil, verso 6, e farei nações de ti, e reis sairão de ti, e eu estabelecerei, no verso 7, o meu pacto entre mim e ti,
e tua semente depois de ti nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti e para a tua semente depois de ti. Eram todos filhos de Abraão. E aquela mulher parecia não ser. Mas Jesus mostra para eles que eles precisam levar a sério o que estão dizendo. Já que querem viver a lei, que viva plenamente. O problema do judeu é esse. Quer viver a lei, mas considera a observação da lei naquilo que é de interesse particular. Assim fica fácil. Jesus, meus irmãos, precisou se ausentar daquela sinagoga. O que vai acontecer é justamente aquilo que já tinha acontecido em outro momento, que era o fato de Jesus ser obrigado a sair daquele ambiente. Por que isso? Porque se ele não conseguia fazer aquilo que agradasse os judeus, então ele ia encontrar, como sempre encontrou, a oposição desses judeus, que gerariam, consequentemente, conflito. E isso faz com que ele necessariamente se ausente. Mas o que nos chama a atenção é que os adversários de Jesus ficaram envergonhados com o que estava acontecendo, com aquela abordagem feita pelo Senhor, que praticamente desnuda, tira o véu da hipocrisia e da falsidade daqueles judeus. Lá em João 9:32, nós temos um episódio que mostra quando Jesus estava pregando na sinagoga e os judeus chamaram a atenção mais uma vez daquilo que ele estava praticando. Vejam lá, 9:32. Diz assim, João 9:32: desde o princípio do mundo nunca se ouviu dizer que algum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Jesus está fazendo aí, realizando um milagre, né? Portanto, devolvendo a visão a esse cego. E aí no 33 diz: se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Essa é a afirmação daqueles que estavam ali e presenciaram o milagre, o que Jesus tinha feito. E os discípulos e os judeus então disseram: tu nasceste inteiramente em pecados e queres ensinar-nos? E expulsaram Jesus daquele lugar, expulsaram Jesus da sinagoga. Então veja que sempre que Jesus está confrontando os saduceus, escribas, os fariseus, zelotes, qualquer grupo dessa época, ele vive algum tipo de conflito por conta dessa resistência que os judeus vão ter em aceitá-lo como filho de Deus. A gente já sabe disso, que a espera do Messias é desejada pelo judeu, mas considerando uma figura política
uma figura que possa dar a sua contribuição na organização sociopolítica de Israel. Mas o que Jesus quer mostrar é que ele é sim um Filho de Deus, escolhido e enviado por Deus para poder realizar a sua missão. Meus irmãos, a expulsão de Jesus do templo revela a intolerância, digamos assim, no sentido de menosprezar e rejeitar a posição, a postura firme daquele que tinha plena consciência das suas ações, da sua missão, do seu papel como Salvador do mundo. Jesus não ia entrar numa sinagoga e realizar milagres como ele sempre fez, sem ter a consciência dessa realidade. Ele sabia que os judeus ali presentes iriam de alguma forma atacá-lo. E ele não faz isso como uma provocação. Ele faz isso determinado a demonstrar que a salvação que foi dada àquele povo também pode ser tirada. Que a salvação, a aliança que foi construída, que foi concedida, que foi estabelecida por Deus, ela precisa ser alimentada, e isso só pode acontecer se este povo reconhecer em Cristo, na sua divindade, o Salvador, o Redentor. Jesus seria expulso de qualquer forma, em qualquer outro ambiente que não fosse a sinagoga, desde que ali estivesse presente os seus adversários. Mas podemos dizer que em tempos modernos, talvez também não fosse diferente. Se Jesus hoje quisesse frequentar alguns templos, certamente encontraria resistência. Alguns opositores, talvez alguém que pensasse numa igreja inclusiva, diria: não, Senhor, aqui não porque nós temos uma prática e uma vivência que o Senhor não aceita. Ou talvez ele quisesse estar em uma igreja, em um local, e não fosse aceito, porque aquela organização era militante, partidária. Imagine. E certamente diriam: não, Senhor, aqui o Senhor não pode estar, porque a maneira como o Senhor vê aqueles que militam é muito diferente do que nós vemos e pensamos, não se encaixa no modelo do reino. Ou talvez ele quisesse estar em uma igreja, mas aquela igreja, ela era liberal, sem nenhum pudor, sem nenhuma vida moral, sem nenhuma estrutura ética, e certamente diria: não, Senhor, não, aqui o Senhor não pode estar, porque o Senhor não se encaixa nesse modelo. Seria sempre assim, meus irmãos, porque onde Jesus chegava e se apresentava e realizava os milagres, aquilo que deveria ser feito considerando a vontade do Pai, ele encontrava alguma coisa, alguém que certamente lhe causaria algum tipo de oposição. Por isso que ele orienta aos discípulos, para que eles sejam capazes de resistir a esse tempo, que é um tempo difícil, que é um tempo de perseguição, de angústia, de dor, mas que todos viveriam
não focados na tristeza e na dor, na perseguição e na morte, mas na recompensa eterna. E é isso que o Senhor quer que a gente considere, na medida em que a gente vai vivendo essa experiência com Ele, e entendendo que o seu projeto de libertar o homem, de libertar o mundo das garras do mal, do pecado, da desobediência, daquilo que afasta cada um da sua presença. Toda vez que isso acontece, é porque o Senhor está, de fato, cuidando de nós. Assim como aquela filha de Abraão, muitos estão envergados, muitos estão curvados diante de situações que aparentemente são insolucionáveis. Muita gente vive esse peso, carrega nas costas esse fardo insustentável por várias situações e circunstâncias vividas. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o Senhor que chama e diz: quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem quiser provar da sua suavidade, vá até Ele. Coloque o seu fardo sobre Ele. Coloque sobre Ele o seu pesar, a sua angústia, a sua dor. É isso que Ele faz. Aquela mulher agora, ela está firme, olhando para o seu Senhor, louvando com toda a força do seu coração, reconhecendo que o Senhor é Deus, independente das falas, dos comentários, daquilo que os judeus estão levantando, criticando, avaliando. Aquela mulher está exaltando o nome do Senhor, está louvando, e está dizendo que aquilo na vida dela é uma maravilha. Mais uma vez, meus irmãos, o diabo foi derrotado. É isso que importa. Precisamos a cada dia derrotar o mal que tende a prevalecer dentro de nós, que nos deixa curvado diante da cegueira que este mundo apresenta para nós, em tantos meios e caminhos tortuosos, desviando o nosso olhar daquele foco que é Cristo. João 10:10 diz que o diabo veio ao mundo para matar. Matar o quê, meus irmãos? Matar o projeto de Deus. O projeto que estava definido, que foi firmado e deveria continuar até o fim. Para roubar a alegria dos santos, para tirar do coração do homem essa alegria de estar na presença de Deus e de viver esta satisfação de servi-lo e de amá-lo, e para destruir a salvação deste homem. Este é o papel do diabo neste mundo. E ele está em todo lugar. A palavra de Deus diz que o diabo está a rugir, pronto para tragar. E a gente precisa estar atento, fugir das armadilhas do diabo. E ainda nesse mesmo versículo o Senhor diz: mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor que nos dá a vida abundantemente, Ele diz que devemos largar tudo e segui-lo, e que o diabo não vai encontrar lugar para estar, porque estaremos o tempo todo resistindo a Ele. E a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a gente precisa fazer isso o tempo todo. Para que isso aconteça, meus irmãos, devemos nos submeter à vontade de Deus, conforme está lá em Tiago 4:7. Devemos nos colocar na dependência do Senhor, submeter a nossa vida à vontade daquele
que olha para nós com um olhar misericordioso, que nos ama infinitamente e quer que a gente permaneça fiel, firme. Qual é a cura que você precisa hoje? O que é que está te causando essa curvatura no corpo, a ponto de você não conseguir olhar nos olhos do Senhor? Do que você quer que Deus te livre? No finalzinho da oração do Pai Nosso, a gente diz isso. O Senhor ensina que a gente deve dizer que é preciso estar livre do mal, mas livrai-nos do mal. Aquela mulher ficou livre do demônio, depois de 18 anos. Mas nós precisamos nos livrar de tantos males, todos os dias. Lembremos-nos que os filhos de Deus não podem ser envergonhados por falsos profetas, por falsas mensagens, por falsos pastores. O Salmo 25, para a gente concluir, no versos 3, 17, diz assim: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Salmo 25, versos 3. E o povo se alegrava por essas maravilhas que o Senhor realizava. É assim que termina esse versículo que nós lemos no verso 17. Se alegrava pelas maravilhas do Senhor, por ver coisas gloriosas que o Senhor estava realizando. O Salmo 145, 5 diz: falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal e nos conceda hoje e sempre a sua paz. Amém. Ministério de Cânticos. Estava ali refletindo com a pregação, né? E aquela mulher, ela tinha uma doença física e que prejudicava muito ela. E às vezes a gente, com um braço bom, com a perna boa, para dar uma caminhadinha, uma corridinha, e às vezes a gente negligencia tanto isso, né? A gente quer melhorar e a gente acaba esquecendo que quem fez, nós somos obras do Criador, nós somos feitos pela mão de Deus, então somos perfeitos. Claro que quando
a gente tem alguma coisa assim no nosso físico e que compromete a nossa saúde, a gente tem que cuidar. Mas quando estamos aqui simplesmente perfeitos, adorando a Deus e queremos mudar isso, não será que é algo que é nosso? E às vezes nos comportamos como aquele povo lá que Moisés livrou do Egito. Saíram, foram libertos da escravidão, mas a mente, aqui na mente, ainda permanecia na escravidão. E é isso, às vezes a gente faz a mesma coisa, a gente foi liberto, a gente foi tirado da escravidão, da nossa vontade, mas às vezes ainda a gente vai e volta ali, no mesmo lugar. Né? Então, que vamos refletir nessa semana e que viemos a parar para pensar que nós somos libertos, somos perfeitos. Deus nos fez perfeito e não precisamos de melhorar nada, porque quem nos fez foi Deus. Então vamos louvar como aquela mulher louvou depois de ser curada, né? Ela louvou a Deus. Então vamos louvar, não somos mais escravos do medo. Vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com toda a nossa alegria, porque nós somos filhos de Deus. Amém. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. Somos escolhidos de Deus. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, oh, oh,
Eu sou filho de Deus. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém. Vou convidar o pastor Arnaldo para vir aqui encerrar com a oração. Nosso Deus e nosso Pai, estamos felizes, Senhor, por tudo aquilo que Jesus Cristo realizou na nossa vida. Nós vivíamos encurvados pela humilhação do pecado, mas hoje nós estamos de pé, graças ao que Jesus Cristo tem feito, e também, Senhor, porque a Tua graça nos basta. Meu Deus, queremos pedir em nome de Jesus a Tua bênção sobre a vida do pastor José Robson, que está de férias. Meu Deus, guarda o Teu servo, abençoa-o, restaura as suas forças, e que ele possa, Deus, retornar para continuar a Tua obra. Senhor, leva-nos em paz para nossos lares. Agradecemos pelo Teu servo, a quem usaste para trazer esta palavra, Senhor. Este hino também que acabamos de cantar. A Tua palavra diz, Senhor, que no medo não há perfeição. E considerando que já não somos mais escravos, somos Teus filhos, vivamos, ó Deus, a liberdade dos Teus filhos, em Cristo Jesus. Dá-nos uma boa noite, abençoa todo o Teu povo, os Teus servos que estão aqui presentes, aqueles que estão assistindo o culto através da internet, que a Tua graça alcance o seu coração. Dá-nos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou